Alô, Marcos? Ô, meu amigo, tudo bem? Pô, Marcos, eu queria conversar um pouco com você, cara. Eu tô recebendo sempre os mesmos personagens, sabe? Eu tô um pouco chateado com você porque eu não consigo explorar toda a minha veia artística com você. Eu não consigo trabalhar uns personagens que me desafiem, sabe? Personagens que eu consiga explorar toda a minha dramaticidade. Marcos? Marcos? Oi, Terla, tudo bem? Pô, Terla, eu queria te pedir um favor. É possível na próxima seleção de elenco você me escalar para um personagem bem desafiador, um personagem que eu pudesse explorar? Olá, artistas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que bate na cabeça de muitos atores. Será que eu tenho condições ou será que um dia eu vou fazer um personagem que me desafie? Esse é o sonho de muitos atores, mas será que você está preparado para isso? Vamos conversar? Bom, o primeiro ponto que nós não devemos deixar de mão, porque ele é essencial para a realização de qualquer trabalho, é o seu preparo. Nós, como atores, temos que estar constantemente ativos para fazer qualquer tipo de personagem. Pode ser um personagem trivial, aquele personagem que você não terá muita dificuldade para realizá-lo, e, obviamente, se você for fazer um personagem que tem uma questão interna, um lado psicológico muito profundo, com certeza você vai precisar estar muito preparado. Alguns personagens requerem da gente um preparo físico e também psicológico, porque muitos de nós vamos ter que dizer textos que até mesmo não concordamos, falas que não fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, imagina você fazer um personagem nos dias de hoje, muitas pessoas que são atores têm zero ou praticamente zero preconceito. E obviamente, imagine se você vai fazer um personagem muito preconceituoso, que vai ter palavras duras. Um pai que tem um filho que tem alguma questão na sexualidade e esse pai muito duro humilha o seu filho. Um marido que humilha a mulher, ou muitas das vezes tem um relacionamento abusivo com essa mulher. Esses atores que vão fazer esses tipos de personagens têm que ter um preparo psicológico muito bacana para você poder lidar, se intoxicar com esse personagem e logo em seguida, terminada a gravação ou terminado o ensaio, você dar um jeito de se desintoxicar, porque é muito importante você, após a realização do trabalho, voltar a ter a sua vida normal. Bom, um outro ponto muito importante é você saber qual é o seu real objetivo ao fazer um personagem complexo como esse. Porque um ator que quer se desafiar, ele tem que ter claro que, para se desafiar, muitas das vezes você vai ter que tocar nos seus princípios. Eu conheço vários atores que não têm problema algum para lidar com isso. Alguns deles muito famosos. Por exemplo, nós temos uma atriz, que é a Heloísa Périssé, que é cristã. E já fez personagens que têm muitas questões a serem resolvidas, mas provavelmente ela não tem nenhuma questão interna para resolver. Após a gravação, após a execução de uma peça de teatro, ela volta a ser Heloísa de sempre, mãe, esposa, mulher, enfim, um ser humano normal. E para nós atores é muito importante saber se nós conseguimos ligar e desligar essa chave. Porque se você não consegue acessar esse local e voltar de lá com integridade, é interessante você observar. Talvez esse personagem não seja para você. Um outro fator muito importante é saber se você consegue lidar com essas questões mais sérias e não ter nenhuma dificuldade em falar o texto, em abrir mão dos seus princípios. Por exemplo, eu conheço atores que não fazem cenas de beijo, porque não faz parte do repertório deles. Eu conheço atores que não fazem propaganda, nem tampouco fazem apologia à bebida, à droga ou qualquer outro tipo de situação como essa. Fazer um personagem drogado, nem pensar. Aí você me pergunta, mas ele não é ator, não é atriz? É muito delicada essa situação, cada um de nós tem um limite. E esse limite tem que ser respeitado. Então, se você é ator, se você é atriz e tem questões que você vai atingir os seus princípios, é interessante você levar em consideração para saber se esse personagem desafiador está ou não adequado para você. Muitos atores sonham em fazer papéis desafiadores. Psicopata, um criminoso, um drogado, um líder de um tráfico de drogas. Pessoas que de alguma maneira têm uma essência que é complexa. E aí, se você como ator não consegue acessar essa emoção e ficar bem com isso, é interessante observar. Um outro fato importante, se você que é ator e atriz e sonha em fazer um personagem complexo, um personagem desafiador, é saber respeitar as oportunidades. Porque se elas acontecerem, você tem que embarcar imediatamente e fazer com que isso aconteça.
Então, respeite o seu tempo de maturação enquanto ator. Faça muito network para que os diretores possam te conhecer, para que produtores possam te conhecer e, obviamente, quando houver um personagem no seu perfil e que você dê conta de fazer, é muito importante. Um outro fator muito importante é saber respeitar e aproveitar as oportunidades. Todos os atores que sonham com esse lugar de fazer personagens muito complexos sonham também em fazer esses personagens e fazê-los muito bem. Mas muitas vezes essas oportunidades não acontecem a todo momento. Então, para que você, como ator, provoque isso para o seu lado, mostre sempre que possível um trabalho em que você dê conta desse tipo de personagem. Seja para diretores, para professores, para produtores de elenco, para essas pessoas que de fato vão te chamar para um trabalho como esse. E aí, obviamente, se você estiver no perfil, se o texto estiver adequado e você der conta de passar a verdade ao atuar como um personagem como esse, com certeza ele vai ser seu. Fazer um personagem desafiador é o sonho de muitos atores, mas para fazê-los, a mente tem que estar muito bem conectada com esse personagem. Eu vou citar um caso de um ator que eu admiro muito, é o Bruno Galhaço. Ao longo da sua trajetória, ele fez vários personagens psicopata, que foi um grande trabalho que ele fez. Ele fez personagens esquizofrênicos, ou seja, ao longo da sua trajetória, muitos desses personagens tinham algumas questões muito profundas para serem analisadas. Eu, de tanto me interessar pela carreira desse ator e de tanto admirar o trabalho dele, eu observei que em entrevistas, em documentários, ele comenta sobre o processo de criação. No personagem Edu, por exemplo, que é um personagem muito interessante, um psicopata, inclusive, ele foi muito profundo. Ele visitou clínicas, ele conversou com psiquiatras, ele assistiu vídeos, ele literalmente embarcou nesse mundo para entender como esse mundo funciona, entender como a mente do psicopata funciona, para que quando ele fosse viver esse personagem em cena, ele pudesse passar a verdade. Então, se você muitas das vezes sonha em fazer um personagem como esse, é interessante saber, você está disposto a entregar tudo aquilo que o personagem precisa? Você vai ter que estudar muito mais, você vai ter que fazer uma pesquisa muito mais profunda para dar vida a um personagem como esse. Porque se não for dessa maneira, dificilmente você vai fazer bem feito. E aí você vai com certeza passar para quem vai assistir um personagem que não está muito construído, um personagem que não passa a realidade daquele lugar. Quem conhece o ambiente psicopata, quem conhece a esquizofrenia, quem conhece qualquer outro desvio de caráter, uma pessoa que tem problemas pessoais e obviamente afetam o local em que ele frequenta, com certeza vai entender, vai assistir e vai falar, não é assim que as coisas funcionam. Então é muito importante você saber se você consegue dar conta desse lugar, se você consegue trabalhar a sua mente e o seu corpo para dar vida a esse personagem. Um outro ponto muito importante, nós vamos encerrar aqui, é você ser profissional durante todo o trabalho. Um ator que faz um personagem complexo, ele precisa ser extremamente seguro de que lugar ele está acessando aquela emoção. Porque às vezes o ator não vai dar conta daquilo. E aí se você não mostra profissionalismo, se você se mostra muito frágil, se você não tem domínio dessas questões, é interessante você respeitar os seus limites. Eu conheço atores que têm dificuldades, por exemplo, para fazer cenas em que falam de abandono paterno. Porque aquilo mexe tanto com o interior desse ator que ele não consegue dar conta desse personagem. Chora, se desespera, se desequilibra emocionalmente. Imagina a gravação de um curta-metragem, a gravação de um longa-metragem, em que você vai ter que fazer uma cena muito forte com o seu parceiro de cena e você começa a chorar porque você não controla o seu emocional. Complicado. Outra situação, você vai fazer uma cena, pode ser cena de sexo, pode ser cena de beijo, pode ser cena de violência, e você não dá conta de lidar com esse tipo de situação. Então, cada um de nós vai analisar o seu limite e tá tudo bem. Você não tem necessidade de fazer todos os personagens só porque você é ator. Respeitando os seus limites, você vai com certeza fazer um bom trabalho, entregando aquilo que o personagem precisa para determinada cena, produto, enfim, e você vai se sentir íntegro, feliz e realizado com o seu trabalho. Cada um de nós sabe até onde vai o seu limite. Então você, ator, antes de fazer qualquer personagem desafiador, pense, será que eu dou conta de lidar com aquele universo daquele personagem? Se você respondeu sim,
embarque nesse processo. Se você disse não, aguarde um tempo, aguarde o seu processo de maturação, que com certeza em algum momento você vai estar mais preparado para dar vida a esse personagem. Bom, se você gostou desse vídeo, eu vou te dar algumas dicas. Segue a gente, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com amigos e também segue a gente nas nossas redes sociais, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!